Fala, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo a mais um dia do Devocional Reis e Sacerdotes. Estamos aprendendo a lidar na nossa casa como Deus espera que lidemos. Você sabia disso? Todo o proceder da vida de um marido, da vida de uma esposa, tudo isso está registrado na Bíblia e muita gente ignora, mas não será mais o seu caso. Aqui aprendemos que o reinado é a nossa casa, onde o marido é o rei, a esposa é a rainha, a ajudadora, a auxiliadora. O marido tem que valorizar e deixar claro o quanto a esposa é parte fundamental no reino. Hoje vamos continuar aprendendo e hoje vamos falar muito sobre o proceder das mulheres. Então, se você conhece alguma mulher, já manda esse devocional para ela, já convida ela para estar aqui. Aqui você vai ver como Deus ama tanto as mulheres e botou elas em um lugar especial de ajudadoras do reino. Mas primeiro, você quer orar? Vamos orar, porque sabemos que falamos sobre assuntos que são sensíveis. Aqui será falado assuntos que vai mexer com suas crenças, vai mexer com as suas certezas, vai movimentar o seu coração e sabemos que o inimigo ele vai tentar confundir, vai tentar lançar seta. Então, nesse momento, eu quero reservar alguns segundos para que a gente possa repreender e aniquilar toda e qualquer ação do inimigo. Vamos orar? Feche seus olhos, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro que o Espírito Santo de Deus está agora entrando na casa desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, e os anjos junto com ele vêm para anular e aniquilar toda a seta de distração que voa ao meio-dia, que voa à meia-noite, assim como a tua palavra diz. Ó Deus, que o Senhor elimine e aniquile agora em nome de Jesus. Ó Deus, que o coração dos nossos irmãos agora estão abertos. Ó Deus, que todos nós estamos com a mente e com o coração aberto para receber, ó Deus, a tua instrução nesse dia. Fala o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Que maravilha ter você aqui. Eu quero te convidar a adorar o Senhor comigo. Vamos atrair a presença de Deus com esse lindo louvor e assim preparar todo o ambiente para receber a palavra. Adore, adore. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer
abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração. Abra seu coração, né? Dia, o Senhor tem algo para realizar. Amém? Vamos lá. É o seguinte, tem um assunto que é muito mal abordado e hoje eu quero falar muito sobre a postura. E a mulher de um rei, a mulher de uma pessoa que é importante para Deus, tem que ser uma mulher que cumpre o que eu gosto de dizer que é o ditado de César. Você já ouviu falar? Existe um ditado na Roma antiga que falava que a esposa de César era o imperador de Roma. Todos os imperadores de Roma eram chamados de César, assim como os reis do Egito era chamado de Faraó, em Roma era César. E tem um ditado que diz que a esposa de César não tem que parecer boa, ela tem que ser boa. Mais do que parecer, o ditado diz que a esposa de César não basta ser boa, ela tem que parecer boa. Não basta ser correta, ela tem que parecer correta. Assim como a esposa de um rei, ela não tem que parecer, ela não tem que apenas ser, ela tem que parecer. E eu lembro-me de uma querida discípula, eu não sei se ela está nos acompanhando, se tiver, um beijo para você, Larissa, que um belo dia o Espírito Santo me incomodou para ter um assunto com um bate-papo com ela sobre algumas coisas em relação à vida dela. E quando eu falei, ela falou, o Espírito Santo já tinha falado sobre isso comigo, faz sentido o que você está falando e eu vou me corrigir. Existe algumas posturas e comportamento das mulheres que tem que ser cuidado, pois a sociedade ela vem lutando para cada vez mais tirar as mulheres do lugar que Deus colocou. Qual é o lugar que Deus colocou as mulheres? Se você não tem acompanhado o devocional, durante os últimos dias nós falamos qual foi o lugar que Deus colocou as mulheres, o lugar de amor, proteção, cuidado, carinho, valorização. Esse é o lugar da mulher, um lugar de prioridade. Eu até citei que no tempo antigo, na Idade Média principalmente, onde isso acontecia com mais frequência, os homens iam para a guerra, mas antes de ir, eles deixavam as mulheres em um lugar de proteção. Esse é o lugar da mulher. Porém, hoje em dia, a sociedade vem confundindo dia após dia, confunde qual é o real lugar da mulher. E vem tentando colocar a mulher para exercer funções que não é dela. Olha que loucura. E vem cada dia mais tirando a mulher de exercer as funções que sim, são da mulher.
Eu quero hoje trazer muito da palavra de Deus, mas eu quero fazer com que você pense. Fuja dessa narrativa, essas ideias que tentam colocar na sua cabeça, goela abaixo, com vídeo no TikTok, com cada dia mais, chamando derrotas das mulheres de vitórias. A vitória da mulher está no lugar que Deus preparou para ela. Não está no lugar que era do homem. Assim como um homem, ele só consegue exercer o que Deus espera dele se a mulher exercer o que Deus espera dela. A própria Bíblia vai dizer: dois não podem andar juntos se não concordarem. Como você vai andar com alguém que não concorda? Como a mulher vai conseguir que o marido seja um marido bem-sucedido, que cumpra a missão que Deus deu a ela, se ela não permite que ele seja um marido? Irmãos, eu acompanho muitos aconselhamentos de muitas famílias. E o principal problema que eu encontro é que as esposas infantilizam seus maridos. Olha que loucura. Elas não permitem que os maridos sejam maridos, mesmo que isso custe um sofrimento, um momento de dificuldade, um momento de dor. Eu lembro de uma pessoa da minha família que me pediu conselho sobre seu marido. E essa pessoa me disse que o marido era infantil, que o marido não ligava para nada, que ela tinha que fazer o papel do homem e da mulher dentro de casa, que o marido não fazia gestão das contas, não tinha preocupação. Porque muitas vezes os pais dele, quando faltava alguma coisa, ia lá e supria as necessidades, em um processo de infantilização completa. Porque se você parar para analisar, a sua evolução está diretamente conectada com as dificuldades que você teve que superar. Então, quando você não permite que seu filho ou sua filha passe por dificuldades, você está inibindo o crescimento dele ou dela. E essa pessoa veio e me contou todo esse cenário. Eu falei: agora você vai para o seu lugar. E o lugar da esposa é de ajudadora, não é de executadora. O ajudador geralmente é a pessoa que ajuda e orienta quem executa. Essa pessoa geralmente não executa, ela ajuda quem executa. E nesse caso, quem executa é o marido. Agora, observe o que eu vou te falar agora. Eu falei com ela: comece a entregar as funções do seu marido ao seu marido. Como assim, Luan? Eu falei: quem paga as contas da casa? Pode ser no celular. Não estou falando de quem produz o dinheiro, amém? Estou falando de quem vai lá e paga a conta. É um ritual simbólico de pagar a conta, é um ritual simbólico. Mas as principais contas da casa, quem tem que estar conectado é o marido. Ela: não, ele pega o dinheiro, bota aqui e eu pago. Eu falei: não. Pega a conta e dá na mão dele. Fala: querido, essa aqui é a conta de luz, paga essa conta de luz. Ah, ele não vai pagar, ele vai deixar cortar. Eu falei: deixa cortar. E quando cortar, fica lá com ele, tá? Não sai, não. Porque tem esposas também que quando o marido está no processo de aprendizado, que quando o marido está no processo de crescimento, ela abandona. Não, não faça isso, não. Quando cortar a luz, fica lá com ele. Fala: cortou a luz por irresponsabilidades suas. Mas não se preocupa, eu tô aqui com você. A gente está sofrendo, ela tem uma filha, eu e sua filha estamos sofrendo aqui hoje por displicência e irresponsabilidade sua. Mas não se preocupe, eu tô aqui com você. E amanhã eu sei que você vai fazer a coisa certa. Esse é um processo de amadurecimento abrupto, mas em alguns casos só essa estratégia dá certo. É quando você vai no tranco. Como diz no futebol, a pessoa vai pegar no breu, mas ela vai aprender. Porque as dores é que ensina. Ninguém nunca aprende nada na tranquilidade. Seria ótimo
Seria maravilhoso se você assistisse o devocional, se você fosse para um curso, se você lesse um livro e você absorvesse tudo que tivesse ali, você não cometesse aqueles erros. Isso talvez aconteça quando você atingir 35, 36 anos, quando você já está numa época de maturidade. Mas quando a gente é jovem, principalmente, irmãos, a gente tem que passar pela dificuldade. A Bíblia previa isso. A Bíblia vai dizer que o ouro é provado no fogo. É a dificuldade que vai provar você. Só que tem muitas esposas que elas não querem passar pela dificuldade. Irmãos e irmãs, eu quero falar agora só com quem é solteiro. Se você é solteiro e você está assistindo esse devocional, olhe para o que eu vou te falar agora, escute com todo amor e carinho. Se você não quer passar pelas dores de ter que amadurecer o seu marido, de ter que amadurecer a sua esposa, escolha uma mulher madura, escolha um varão maduro, que ande na palavra. De preferência, busque na história dessa pessoa, se ela passou por dificuldades, se ela teve que enfrentar adversidades. Nem sempre uma adversidade é uma dificuldade. Adversidade. Se ela teve que lidar com situações que ela teve que resolver problemas, nem que sejam problemas internos, nem que seja lidar com um trabalho difícil, nem que seja lidar com situações da vida que seremos obrigados a lidar. Porque, irmãos, hoje em dia eu estou vendo as pessoas querendo moldar o mundo para que seus filhos fiquem lindinhos dentro de uma bolha. Vamos corrigir todo. Se tem um degrau na rua, vamos tirar esse degrau, porque o meu filho não pode subir um degrau. Não. Você tem que observar muito. Você sabe qual é o erro? Quando as pessoas hoje vão se relacionar, elas olham para beleza. Olha só que lindo. Ela é uma gata. Nossa, ele é lindo. Já tô apaixonada. Irmão. Aí quando você vai ver, não ora. Quando você vai ver, não é temente a Deus. Quando você vai ver, não tem vida em Deus. Tem relacionamento, irmãos, essa é uma habilidade que o Senhor derramou sobre minha vida. Que eu olho, eu sei que não vai dar certo. E as pessoas que me dão liberdade, eu falo, esse relacionamento seu aí, sei lá, viu? Continua na minha água. Mas as pessoas não querem ouvir. Eu lembro, e eu vou entrar na palavra, tá? Vou contar só essa experiência. Eu lembro de um relacionamento. Eu cheguei na igreja, eu olhei um rapaz e eu falei, esse rapaz tem problemas. Mas era um rapaz fervoroso. Era um rapaz que louvava, que cantava. Ele sentava na frente, ele levantava os braços, ele se jogava no chão, ele chorava. Eu olhei para Priscila e falei, esse rapaz tem problemas. Priscila olhou, ela já me conhece. Se você está falando, eu acredito. Eu falei, esse rapaz tem problemas. E passou-se um tempo, esse rapaz começou a se relacionar com uma moça. E a moça era completamente o antagônico dele. Ele era um jovem, bem jovem, que tinha problemas, guarde isso. Ela já era uma garota madura. Ela já era uma garota que já tinha uma carreira profissional. Ela já era uma garota que já tinha uma vida mais encaminhada. E ele era um menino de 18 anos, começando a vida, cheio de confrontos internos. E aquele relacionamento foi passando, e de repente acabou. E a menina saiu da igreja. E em um acompanhamento que a gente fez com um dos dois, descobrimos que o rapaz se assumiu homossexual. E a menina, por vergonha, se mudou da cidade. Quando você faz uma má escolha, você atrai vergonha para si mesmo. Então, conheça bem a pessoa antes de assumir um compromisso com ela. Amém? Você que é marido, ou você que é homem, observe, você que está solteiro, observe se esses atributos que vamos falar hoje
a sua futura noiva e, consequentemente, esposa, ela já cumpre esses princípios em relação ao pai dela. Porque a autoridade espiritual que está sobre um pai passa para o marido. Então, se a moça ela não consegue ser submissa ao pai, se ela não respeita o pai, se ela não consegue estar sob a proteção do pai dela, desculpa te dar uma notícia triste hoje para algumas pessoas, ela não vai estar sobre a sua proteção, não vai ser submissa a você e não vai lhe respeitar. Isso é espiritualmente falando e estatisticamente falando, é uma realidade. Você pode não acreditar, é direito seu. Se você quiser pagar para ver, pode pagar para ver. Mas eu estou te dando uma realidade. Mas vamos para a palavra que eu não gosto de estar falando sem base bíblica. Eu gosto de trazer uma realidade bíblica para tudo que eu levo ao coração dos meus irmãos que confiam na palavra que o Senhor me entregou. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3 vai trazer todo o estatuto da esposa. Veja, vamos lá, capítulo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedeçam à palavra, eu estou um pouquinho rouco, mas vai dar certo, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Irmão, você está entendendo a importância da esposa ser honesta e correta e sem mácula? Olha o que Deus está falando aqui, mulheres. Você tem que andar certo, não só por andar certo, é porque se por acaso o seu marido, em algum momento, se desviar da palavra de Deus, ele vai olhar para o seu comportamento e vai lembrar de Deus. Ele vai olhar para a vida da esposa dele, que mesmo ele talvez errando, falhando, cometendo erros, ela continua se submetendo a ele e ela continua sem mácula. E ele vai lembrar que ela faz isso porque é isso que Deus espera dela. E tem algumas pessoas que olham para minha cara e falam que a Bíblia está falando de uma religião. Não está falando. Não está falando. A Bíblia está falando de um estilo de vida completo, conectado com todas as áreas da sua vida. E aqui agora ela está falando diretamente com as esposas. Deus está contando com as esposas para todos os dias o marido se lembrar de quem ele é. Deus está contando que o seu marido vai olhar para você e vai falar: Deus é maravilhoso. Deus é real. Vamos continuar nossa leitura. A beleza de vocês, olhe para cá que esse versículo é extremamente importante. A beleza de vocês não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Meu Deus do céu. Mulheres, tantas igrejas por aí já usou esse versículo para falar para a mulher assim: ó, você não precisa se arrumar. Ei, você não precisa se maquiar, você não precisa se depilar, você não precisa se cuidar. E sabe qual foi o resultado? As mulheres não se cuidaram mais. Tornaram-se mulheres religiosas e não eram mais atraentes para seus maridos. E não eram mais mulheres que se preocupavam em serem sedutoras a seu marido. Sim, esposa, você tem que ser sedutora a seu marido. Porque seu marido é um homem de Deus, mas ele está sendo atacado dia e noite aí no mundo.
É muita pornografia suavizada. Olha aqui, não estou falando para a mulher ser pornográfica dentro de casa. Mas não existe marido que não goste de chegar em casa e sua esposa tá bonita, cheirosa, bem organizada, bem cuidada. Mulher, se cuide para seu marido, mas só um detalhe, esse não pode ser seu principal artefato. Senão você não tem valor. Senão você tem um artefato passageiro. A beleza é passageira. Eu conheço mulheres que são casadas com alguns homens que o único artefato que o homem tem de interesse nela é a beleza exterior. E sabe qual é o resultado? Ela vale menos do que uma palha. Mas ela fica nesse relacionamento porque ela tem uma vida confortável. Não queira esse lugar jamais. Esse, para mim, é uma das piores posições que você pode estar dentro de um relacionamento. O seu marido tem que olhar para você e ter a certeza que ele não pode continuar e imaginar continuar a vida dele sem você. Porque você faz a diferença na vida dele. Porque você tem um papel fundamental na vida dele. Porque você é indispensável, pois o seu espírito dócil, você é uma mulher que sempre tranquiliza o ambiente. Você é sempre uma mulher que, quando falta, traz um peso de sabedoria para o ambiente. Você é uma mulher que, assim como o versículo anterior disse, com o seu comportamento, Deus fala com o seu marido. Você está conseguindo no seu coração, esposa, entender o tamanho da sua responsabilidade? Você está conseguindo entender o que esse mundo aí fora tem trazido que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O lugar que Deus tem para as esposas, o lugar de submissão, não é um lugar de inferioridade, não é. É um lugar de destaque e importância. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Vamos continuar. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, como com sabedoria, postura, com um espírito dócil e agradável, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que é a esposa de Abraão, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Abraão foi conhecido como o pai da fé. Abraão foi o patriarca da nação santa de onde veio Jesus. E tudo só foi, olha só, o maior projeto de Deus na terra só foi possível porque Abraão tinha uma mulher sábia e submissa a ele. Uma mulher que entendia a sua importância, relevância e o seu principal papel no reino, na missão de Abraão. Eu não sei, mulher, se você está conseguindo entender o seu papel fundamental no reino, na vida, na casa, na família. Agora, eu quero ler mais um versículo com você e aqui a gente vai finalizar. Efésios capítulo 5, a partir do 22. Deixa eu ver se foi 22. Aqui. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Ou seja, peraí, só quero fazer uma pausa aqui
para te contar isso. O que a Bíblia está mandando é, da mesma forma que você se sujeita a Deus, da mesma forma que você se sujeita ao Senhor que está no céu, você tem que ser submissa ao seu marido. Na mesma potência. Você sabe que isso dá uma potência ao marido sábio. Porque, mulheres, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso é muito importante, tá? Que isso já foi tema de confusão. Tem maridos que são bêbados, tem maridos que são drogados, tem maridos que são loucos. A esses é mais complicado a mulher ser submissa. A esse é mais complicado a mulher ser sábia com ele, porque ele é um tolo, assim como Nabal era um tolo. É por isso que lá no outro versículo, disse que a gente leu antes, lá em 1 Pedro capítulo 3, disse que elas colocam sua esperança em Deus. Por quê? Porque tem marido, irmãs, que só Deus. A gente sabe disso. E quando o marido é tolo, o fim dele pode ser o fim de Nabal. Coloque a sua esperança no Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. Para a gente finalizar esse dia de hoje, algumas irmãs podem estar zangadas comigo, mas eu só estou trazendo o que Deus espera de vocês. Amém? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha a importância que Deus colocou na mulher ser submissa ao marido. Comparou a igreja que é submissa a Jesus. Mulheres, não tente tomar a frente, não tente tomar o lugar do seu marido, não tente ser mais que o seu marido, não tente, mulheres, fazer o que é de responsabilidade do seu marido, não tente isso não. Deixe o seu marido cumprir o papel dele. Deixe o seu marido cumprir a responsabilidade dele. Mulheres, tome o seu lugar na mesa. Tome o seu lugar no reino. Seu lugar de fundamental importância, de ajudadora, de exemplo para Deus na terra. Melhor, de exemplo de Deus na terra. Mulheres, te dei a receita do sucesso. Está nas suas mãos. Cumprir a missão que Deus lhe entregou. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. E que a partir de hoje o seu lar seja hoje transformado. E que quando o seu marido, os seus filhos, o seu sogro, sua sogra, sua mãe, seu pai olhar para você, vai ver que Deus é naquela casa. Porque o Senhor tem usado a sua vida com espírito dócil e presença agradável. Em nome de Jesus. Tá bom? Amanhã vamos continuar, não acabou não. Amanhã estamos juntos. Mais um dia no Devocional. Reis e sacerdotes. Hoje também a gente podia colocar, né? Rainhas. Reis, sacerdotes e rainhas. Deus abençoe você. Até amanhã.